Bom dia, pessoal. Eu vou estar fazendo a revisão do provão aí junto com vocês. Serve também como uma recuperação para aqueles alunos que ficaram. Primeira questão. Desde muito tempo, o homem vem fazendo uso de metais para confeccionar utensílios. Utilizando instrumentos resistentes, ele batia nas peças metálicas e as aquecia no fogo para moldá-los. Baseando no modelo de ligações metálicas para explicar o comportamento dos materiais, assinale a alternativa incorreta. Então é para nós marcar a alternativa errada. As ligações metálicas são formadas pela atração eletrostática entre os íons metálicos positivos e os elétrons negativos. Não é íon positivo e íon negativo. É a nuvem eletrônica que explica as ligações metálicas. Como o metal tem tendência a perder elétrons, ele forma uma ilha positiva. E esses elétrons livres das últimas camadas, eles ficam como se ficassem soltos, nessa ligação, mas ao mesmo tempo prendendo essas ilhas positivas. Tá? Então é a nuvem eletrônica. Em abril de 98, a imprensa noticiou que um enorme bloco de gelo se desprendeu da Península Antártica, provavelmente em consequência do aquecimento global da Terra. No gelo desprendido, as moléculas estão unidas entre si por as moléculas estão unidas entre si por ligações de hidrogênio. Ao passo que no gelo seco é CO2, é gás carbônico, é molécula polar. As moléculas prendem-se por Van der Waals. Então, molécula polar liga-se entre moléculas por Van der Waals e a água, a molécula de água, tem hidrogênio ligado ao oxigênio, então faz com que as ligações intermoleculares sejam por ligações de hidrogênio. Então, é ligação de hidrogênio e O2 é força de Van der Waals. Apesar de existirem pouco mais de 100 elementos químicos, temos à nossa volta uma enorme variedade de substâncias. Isso ocorre pelo fato de os átomos ou íons se unirem por meio de ligações químicas. Identifique o tipo de ligação existente nas substâncias apresentadas a seguir. Bom, pessoal, veja aqui, hidrogênio é considerado não metal e flúor também. Então, ligação entre não metal é ligação covalente. Sódio é metal, cloro é não metal. Metal com não metal, o tipo de ligação é ligação iônica. Hidrogênio, hidrogênio não metal, ligação covalente. E a prata, uma substância de prata, um metal de prata em si, os átomos estão ligados por ligação metálica. As ligações químicas representam um assunto de fundamental importância e seu conhecimento é essencial para um melhor entendimento das transformações que ocorrem em nosso cotidiano. Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, fazendo a relação entre as substâncias e algumas de suas propriedades. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é NaCl, é uma substância iônica, É uma substância sólida, o sal ele não conduz corrente quando está a condição ambiente, tá? Mas ele vai ser solúvel em água, tá? Então o 1 aqui é essa segunda aqui da coluna, tá? Gás carbônico. Vai se ligar através, cujos átomos se ligam por meio de compartilhamento de elétrons. O gás carbônico é CO2, tá? Então o carbono e o oxigênio eles vão fazer compartilhamento eletrônico, são não metais. Níquel metálico, substância que conduz bem eletricidade e calor. Então fica a alternativa 2, 1 e 3. Da combinação de um elemento químico A, Z igual a 37, juntamente com o elemento químico B17, obtém-se uma substância que apresenta a seguinte fórmula e tipo de ligação. Bom, pessoal, você tem que fazer a distribuição eletrônica, tá? Do A. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para você. Não vai dar. Mas, enfim, o elemento Z, ele vai terminar em S1, a distribuição eletrônica, tá? Então ele tem tendência a perder um elétron. O elemento B é um halogênio, é o cloro. E ele tem tendência a ganhar elétrons. Então esse tem tendência de perder um elétron, esse tem tendência de ganhar um elétron. Então a fórmula vai ser AB e a ligação é um metal, porque é um metal alcalino, com um não metal, a ligação vai ser ligação iônica.
Aqui era para relaciona as ligações químicas com as características de seus compostos. Ligação metálica, brilho característico. Né? Metal tem brilho característico. Ligações covalentes vão possuir baixos pontos de fusão e de ebulição. E a ligação iônica vai conduzir corrente elétrica quando dissolvido em água. Olha o sal em água, como conduz corrente. Né? Ele vai quebrar a ligação iônica, formando os íons. Aqui tem, assinale a reação abaixo. Considerando o produto da reação, o NaCl, assinale a alternativa correta. Ele dá a distribuição do Na e do Cl. A alternativa aqui é que a ligação intramolecular do NaCl é do tipo iônica. Intramolecular, entre os átomos e entre as fórmulas, é do tipo iônica. É essa alternativa aqui. O sal é formado por hidrogênio-sal. Hidrogênio-sal é um sal ácido, a gente vai ver para frente. A reação de formação do sal é do tipo de decomposição, não é? Né? As outras afirmativas, era a única aqui que respondia, era essa. Próxima questão. A questão... Deixa eu ver aqui. Questão número 8. Considere as espécies químicas cujas fórmulas estão arroladas a seguir. Então, isso aqui é substância covalente, essa aqui é substância iônica, né? Porque o bário é metal e o oxigênio não é metal. KCl é iônica, SiO2 é covalente e boro e O3 é covalente. Então a gente tem 1, 4 e 5 covalente, 2, 3 iônica. Vamos ver quais delas apresentação ligação tipicamente iônica. 2 e 3. Ácido sulfúrico é uma substância central na indústria química, podendo ser utilizado no processamento de minérios, produção de fertilizantes, refino de petróleo, processamento de águas residuais, síntese química, eletrólito de baterias de carro, etc. Qual é a estrutura de Lewis para o ácido sulfúrico? Então a alternativa aqui era a alternativa B, né? O hidrogênio compartilhando elétron com oxigênio, o hidrogênio compartilhando elétron com oxigênio, esse oxigênio compartilhando com enxofre, e os dois pares eletrônicos do enxofre fazendo ligação do tipo dativo. Então é a afirmativa B aqui, que era correta. Aqui nós temos de novo aquelas questões para dizer que tipo de ligação que existe. Metal e não metal, ligação do tipo iônica. CCl4, ligação do tipo covalente, não metal e não metal. Ligação do tipo covalente. Lítio é metal, flúor é não metal, ligação do tipo iônica. Os tipos de ligações químicas desses compostos são respectivamente iônica, covalente, covalente e iônica, tá? Beleza, pessoal? Então, só repassando a prova, né? Quem ficou para recuperação, uma boa prova.